Brasil! Boa noite, Itália. Boa noite, Boa Inglaterra. noite, Caxias. Boa noite, Rio Grande do Sul! É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul. Que delícia estarmos aqui mais uma vez com vocês. Beijo, Muito obrigada gente. pela audiência. Se você já é inscrito, ativa o sininho já para receber todas as novidades. E se ainda não está inscrito... Eu vou te matar! Oh, Brincadeira. Faz Pega o favor. dedão, pega o dedinho, né, Giz, e vai... Só difícil! escreve já. Foi? Ah, agora eu gostei. Acho digno, Agora eu gostei. maravilhoso. E nosso programa tá cada terça-feira um babado melhor. O programa de hoje também vai estar sensacional. Vai, sensacional. E outra coisa, gente. Mas antes... Já vamos falar dele. Dizendo, né, Giz, tem aqui... Falta quantos programas pra ir agora? Tá terminando o ano, né, Giz? Tá terminando, já já a gente entra em férias. A gente vai colocar o chinelinho dela e vai para Arroio do Sal. E eu vou lá perto dela também ficar uns dias. Tudo já vai que aquela é... Maracunaia. Marambaia. Marambaia. É tudo perto de ali, ti, É o é. Curaçao, o É. Curaçao. É. E os nossos Patrocinadores? Vamos lá, meu amor. T3 Studio. Esta casa que nos recebe todas as terças-feiras é uma produtora audiovisual que está chegando para fazer a diferença e dar a qualidade que a sua marca merece. Com espaço para gravação de podcast, vídeos institucionais, vídeos de produtos, gravações de vídeo, aula, ai gente, muito mais. É aqui na T3 Studio. Tá aqui o Os Instagram. meninos são os queridões, vocês vão ser São, super bem recebidos, então venha pra cá você também. Afim, massas, Jesus. Ai, olha que pizza delícia. Hoje eu fiz um gorgonzola. Eu adoro, eu adoro. Sempre depois a gente fala deles, né? Sim, Tá. nós temos também a Mobfix. Depois eu falo. Clínica Anica Anica Nevesi. Nevesi. Chimarreiro. Sempre aqui comigo. Androcaps. E a nossa querida Casa Perini. E agora? Um brinde à vida. Um brinde Casa Perini. E a gente vai falar porque tá chegando o final do ano. Por favor, né? Hora de renovar aí o seu estoque. Coloca champanhe lá pra ficar bem Pra bêbado ge- na tarde. Ai, Não nossa. pode falar? Pode, né? Pode. Toma moderadamente. Tome É. com moderação. E Gizi, quem é o nosso convidado de hoje será? Então, não desliguei, achei que eu tinha me puxado todo. A gente erra, a gente também é o ar aqui. Nós Ai, loucura. Vocês viram que eu tô de microfone novo, né? Tô quase me agarrando nele. Então, quem te perguntou que eu já Quem me é o nosso perdi? convidado? Eu tô com TDAH avançado. Gente, eu vou começando então. Nosso O convidado tem 33 anos, natural de Passo Fundo. Gaúcho nato, um belíssimo contador de histórias que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Senhoras e senhores, o nosso convidado dessa terça-feira, Diogo Elzinga! Desde quando eu nasci, não fizeram tanta festa. Aqui a gente faz festa. Seja bem-vindo! Muito obrigado, estou feliz de fazer parte desse podcast de hoje. Nem sei sobre o que vocês querem falar, mas me Betinho. chamaram. Vamos lá, eu vim. peguei, Bora! E legal, gostei da energia de vocês já em primeiro lugar, tá? Se vocês não forem no médico, acho que vocês têm problemas sérios. Já fui dos revelos. Ai, é tudo culpa do TH. O médico TH. tocou de médico. É uma loucura. Agora a gente bota tudo culpa desse cara. É uma coisa louca. Diogo de Caxiense? Eu Não sou. é. Então, olha só. Eu vi aqui na minha fichinha que a minha não história é. ela vai bem longe. Muita gente não me conhece. É que assim, ó, desde que eu comecei a fazer vídeos sobre cidades em 2016, eu sei que eu criei uma nuvem na cabeça das pessoas, porque até hoje eu recebo mensagem me perguntando: tu mora em São Cepé? Tu mora em Criciúmal? Tu mora em Porto Alegre? Tu mora em Uruguaiana? Ah, eu vim aqui em Uruguaiana, onde é que tu tá? As pessoas não sabem, então, quando eu comecei a fazer vídeos lá em 2016, eu adotava essa postura de que eu era um morador do lugar e falava de peculiaridades desses lugares como se eu nunca fui para a maioria desses lugares, eu fui depois. Só que as pessoas, elas nunca souberam de onde que eu era efetivamente, mas eu vou dizer para vocês, a quem está assistindo, quem está ouvindo, eu sou natural de Passo Fundo, mas a minha família é muito nômade. Nasci em Passo Fundo, a gente se mudou para Novo Hamburgo, Erechim, Chapecó, a gente foi para Caxias do Sul, a gente também foi para Balneário Camboriú. Ao total, já me mudei 17 vezes de casa. Então, De cidade, né? 17 vezes de casa. De cidade, acho que foi umas 5, 6 ou 7 cidades diferentes. Então, eu nunca me acostumei a morar num lugar só.
Então, no fim das contas, é aquela coisa, acho que a gente vai somando tudo que a gente faz na vida para chegar num momento e tudo, num determinado ponto, fazer sentido. Então, eu acho que no fim tudo faz sentido para mim, porque hoje eu moro em Caxias, mas eu faço vídeos sobre outros lugares. E Caxias é a cidade que eu moro há mais tempo. Então, faz 20 anos que... 20 anos? Faz 17 anos. Faz 17 anos que eu moro em Caxias. E ao mesmo tempo que eu moro aqui, eu também estou sempre com o pé em outros lugares, tentando descobrir eu digo extra do ordinário, as coisas que as pessoas não sabem. Então, por isso acho que eu criei essa dúvida na cabeça das pessoas. E o que tem de diferente em Caxias que eu e a Gisele não sabe, vai? Vocês são natural Daqui Tu não viu a nossa no carinha de Fátima. caxiense? Eu aqui no Fátima, tu? Ah, eu no Pioneiro. Não! Nasceu onde? No Fátima. Eu também no Fátima. No Pioneiro, ali no bairro. Eu achei que tu era do bairro Fátima. Eu falei, eu nasci no Fátima, porque eu sei, tu nasceu também no Fátima. Ah, todo mundo naquela época, eu Conta acho. pra nós aqui, agora fico curioso, Gisele. Alguma coisa de Caxias que eu e a Gisele não sabemos, assim. Uma curiosidade de... Não, tu sabe que quando eu conheci e soube dele, ele fazia os vídeos de Caxias, né? Falando os primeiros que eu fiz foi sobre Caxias, o Marco Polo. Eu falava das firmas. Sim, porque tu era da firma. Eu vim da Marco Polo, trabalhei 8 anos na Marco Polo, e aí um belo dia que acontecia muita coisa lá dentro. Inclusive, esse foi o meu primeiro vídeo que bombou. Eu fiz vários vídeos sobre Caxias, como é o Caxiense, 20 manias do Caxiense, não sei o quê. E aí eu já tinha saído da Marco Polo, não tinha mais nenhum vínculo com lá, só que eu sabia de toda a cultura, todas as coisas que aconteciam dentro da empresa. Eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um vídeo sobre a Marco Polo e vou expor todos os podres. Vamos fazer o quê? Vão me demitir? Vão me processar? Vão me tirar o quê? Não me deram nada? Não, mentira, tá? Foi tudo certo. Não, mas é muito legal. Tanto que eu apresento o Fabiano com um bordão teu, né? Eu digo, o Fabiano, ele é tão caxiense, mas tão caxiense que ele só podia trabalhar na Marco Polo. É verdade. E o que tem de Caxias? Eu quero que tu me fale. Uma coisa que o caxiense não sabe que tem em Caxias. Muito caxiense não sabe que Caxias faz divisa com Gramado. Muito caxiense não sabe que em Caxias existem canyons. Não são canyons tão grandes, tão imponentes, que nem os de Cambará ou de São José dos Ausentes, mas existem canyons em Caxias. E eu acho que um dos maiores problemas do Caxias é que, assim, a maioria das pessoas que moram em Caxias hoje são pessoas que vieram de fora ou são filhos de pessoas que vieram de fora. Verdade. Eu sou um desses. São poucas as pessoas que nasceram e se criaram de fato e continuam até hoje em Caxias. Então para mim é muito claro isso, que as pessoas vêm para cá para trabalhar e elas ficam muito concentradas no núcleo da cidade, que são os bairros industriais, os bairros centrais onde elas moram, as periferias. Mas poucas pessoas conhecem de fato os distritos de Caxias. Poucas pessoas sabem que Caxias nasceu em Galópolis. Poucas pessoas... A Renner começou em Galópolis, a Lojas Renner. Ah, sério? Eu não Sim, sabia. tem lá o Museu Hércules Galó, lá em Galópolis. Hércules Galópolis foi o cara que começou as Lojas Renner. Tanto que lá em Galópolis existe toda uma indústria... Quer dizer, hoje já não sei, acho que eles não trabalham mais... Mas o berço têxtil, da indústria têxtil no Rio Grande do Sul... Fica em Galópolis. Não sei se vocês já viram aqueles prédiozinhos lá, tudo em tijolo à vista? É ali? Mas não é réplica. Não, ali é real. Hoje eu não sei o que é. Ele tem o Museu Hércules Galó que conta a história da família Renner quando eles vieram, acho que foi. Eu nem sabia que a família Renner era de Galópolis. Meu sogro também era ali. Então, existe muita coisa em Caxias, principalmente no interior, que as pessoas não sabem. Que nem eu falei ali o primeiro caminho que conectava Caxias a Gramado e as outras regiões ali era pela tal da Ponte do Raposo, que chamam, que fica ali na divisa com Gramado e Canela. Sim. Lugar lindo, Santa Lúcia do Piauí. Quantas pessoas já foram lá? Então, eu acho que o caxiense, no momento que ele sai do centro da cidade e ele se permite ir para o interior conhecer, tu vai ver pessoas que só falam italiano lá. Aqui no centro tu não vê. Caxias está se tornando uma cidade muito mais miscigenada hoje em dia, questão cultural, mas no interior ainda predomina muito do italiano. O italiano vêneto, né? Que é um dialeto vêneto. Sim. Exatamente. A minha nona falava muito. Era de Gramado, né? Ali. Te piace. É uma coisa que eu não entendia muito, mesmo tendo vindo de Milão, quando eu tentava conversar. É diferente, né, Gisele? Bem diferente. Mas é um italiano. Mas é o dialeto de Vêneto ainda lá. Pensa que é uma veio
baixaram um italiano em 1880 não sei quanto aqui. 75? Foi lá no século XIX, baixaram o arquivo do idioma italiano aqui e ele nunca mais foi atualizado. Exatamente. É verdade. Aí ele sofreu a incidência do português, que aí transformaram no italiano, que é falado hoje, que vai Laureato. eles falam, é uma mistura de tudo, só que o Laura. pessoal que vai na região do Vêneto, na Itália, ainda consegue se entender com eles. Mas é um É italiano impressionante. arcaico. É impressionante. Quando eu levei meu pai pra Costa Bissarra, porque a família da minha avó veio de Costa Bissarra, província de Vicenza. Meu pai queria, porque queria a gente ir pra essa cidade conhecer. Fomos. Desse tamanho. E aí, meu pai quis tentar falar italiano com eles lá. Ninguém fala aquele dialeto mais. E foi uma cena tão bonita que meu pai se emocionou, porque ele disse assim, foi daqui então que saiu a minha família, né, com 2, 3 roupinhas, pegaram o navio, eu sempre falo que não foram para os Estados Unidos. Mas é muito Mas legal, é muito legal tu vai isso, atrás cara, das tuas raízes. Das raízes. Tu é de origem italiana? Eu não Acho que sei. sim, é Elzinga. Elzinga. Elzinga, vieni qua, Elzinga. É sim, italiano, não é? Elzinga é holandês. Holandês. Mas eu não tive contato com a família do meu pai, que esse é o sobrenome do meu pai. Mas da família da minha mãe, minha avó era de descendência italiana e meu avô de descendência polonesa. Então é uma mistura de tudo e a gente nunca aprendeu a falar nenhum outro idioma dentro de casa. Mas ninguém ensinava, né? Ninguém ensinava. A gente ia na casa da nona, como tu falou, né, Gizi? Mas eles conversavam, Entre principalmente eles, quando né? queriam falar da gente. Tu sabe que tem uma cena muito interessante do meu nono, do meu bisnono, que ele dizia assim pra minha avó: Estar atento a Feminelle. Juro. Vai ser menina. Feminelle. Juro, ele falava pra minha avó. Tá muito feliz, já. Atento com o bimbo ali, o Aquele Feminelle. bimbo. Falava. Meu bisnono, que O apareceu meu em nome 88. chamava de Bigoli. 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 O bico, o que é Ai, bigoli? Aquelas massas. Varda, grávida, toseta, bela, toseta. Magra. E Bigoli. Bigoli era magro, eu acho, naquele Não, vídeo. acho que é massa mesmo. Não, bimbo é massa, é macarrão. Eu acho que ele me achava uma cara de Bigoli. E quando Loucura. o que mais te marcou quando chegou em Caxias do Sul? Eu vou ser bem sincero contigo, a Vai. cultura de Caxias, eu me adaptei, mas a cultura de Caxias é muito difícil de lidar. Eu morei, eu não sei nem se é só de Caxias isso, mas eu me criei, apesar de ter nascido em Passo Fundo, eu me criei em Chapecó, lá em Santa Catarina. E Chapecó é uma cidade que tem, é um viés completamente diferente. É uma cidade de 200 mil habitantes, não é uma cidade pequena para os nossos padrões, né? Padrão de São Paulo, qualquer cidade é pequena, até o Rio. Mas em Chapecó é aquele tipo de lugar que tu ia na parada de ônibus e as pessoas te cumprimentavam. Opa, chimarreiro? Chimarreiro Chegando! Tu nem conversava com... Desculpa, Pra você, que é o chimarreiro. Aí que Dá uma chuchada tu agora enquanto eu tô Chuchada, falando. Dá. uma chuchada, só gostei. É. Ó. Vai! Não, mas era uma questão... Então tomo eu agora. Pode tomar. É que a Fala aí do gente toma chimarrão. até roncar a bomba, sabe que isso me ataca um pouco os nervos. É. Tem que fazer Ah, tá. Então o chimarreiro, quem tá estiver assistindo, ganha quantos por cento de desconto, Giz? 10% Eba! de desconto pra você que tá assistindo agora o nosso Tagarelando Podcast. Aproveite que chimarrão precisa ter todo santo dia na casa do gaúcho verdade. e do Caxias. Tem chimarrão na tua casa? Chimarrão. Mas assim, ó, eu sou um gaúcho, acho que 3.0, porque apesar de ser gaúcho de Passo Fundo, eu não sou o tipo de gaúcho que Passo Fundo cria. Porque eu saí de lá, fui morar em Santa Catarina, não Não me é acostumei a tomar... Bagual. Não me acostumei a tomar chimarrão, a fazer churrasco, nada. É gaúcho que faz picanha e air fryer. Prazer eu. E fica bom, tão bom quanto. maravilhoso. Eu sou aquele gaúcho que não tomou chimarrão, ela me deu chimarrão. Mas nunca recusa quando tem. Não pode. É. Eu não fui de tomar um chimarrão assim na minha vida. Mas se tem, toma. Se tem, toma, vai tomar Ela me hoje. ofereceu, eu tô tomando. É que nem melancia pra mim, nunca compro, mas se tem eu compro. Ah, eu não suporto. Eu, melancia, assim, tomo gente. Tá, mas continua que eu quero Vai. saber. De Caxias, que tava falando de Mas Caxias. a questão era que em Chapecó era uma cultura muito diferente, das pessoas que se cumprimentavam na rua mesmo se conhecer. Ah, bom, aqui E quando eu vim morar em Caxias, eu tava iniciando o ensino médio aqui e pra mim era absurdo saber que numa parada de ônibus eu precisava atacar o ônibus com o dedão aqui. E eu te juro, nas primeiras 2 semanas de aula, que eu pegava o ônibus para ir pro colégio, Perdeu. eu perdi. Eu tinha vergonha, eu pensava, o ônibus vai saber que ele tem que parar. E as pessoas vinham, chegavam na parada, ninguém se cumprimentava. No colégio, meu sotaque era bem do oeste de Santa Catarina, que é um sotaque meio paranaense. As pessoas tiravam com a minha cara, as pessoas chegavam a me ameaçar e coisa lá. Tipo assim, vou ter que quebrar pau e não sei o quê. Eu fiquei pensando aqui. Bullying na já escola, de lugar já. que de um lugar
eu vim parar. Aos poucos eu fui começando a me acostumar e assim, E aí hoje, parou de cumprimentar. eu não cumprimento mais ninguém. Perguntaram o sobrenome pra ti também? Porque, óbvio, e meu sobrenome não é um sobrenome daqui, ninguém sabe de onde que é. É da onde, Elzinha? É, mas de ninguém- que família? Tanta graça. De que família tu Eu acho é? tão bonitinho quando imagina, eu tenho um sobrenome que chega na cidade, tá lá estampado, né? Todo mundo já sabe, Cassol. Aí o Thiago Pavinato disse assim, eu fui lá pra Caxias, quando eu chego lá, tá o teu sobrenome no lado direito da estrada, Cassol. Ele disse, né? E aí ele disse que ele foi numa festa aqui, e aí um senhorzinho perguntou, Pavinato é de que família? Ele achou interessante que lá em São Paulo ninguém pergunta. Ninguém quer saber. Aqui perguntaram. Aqui ninguém quer saber teu nome. Não, o ele- sobrenome. Ah, Da eu onde sei o sobrenome. querem saber. É uma tradição daqui. E eu acho bonitinho que perguntam assim, mas de que família que tu De que é? família de que tu é. É, tipo, eu já digo, de nenhuma, assim, eu meio E perdida. quando começa a ficar mais velho, as pessoas começam a te conhecer pelo teu sobrenome. Exato. Sim, me chama de Cassol. E aí, Cassol? E aí quando é criança, é filho do Cassol. Ah, Eu tô colega do colégio, da faculdade, do trabalho e vão saber teu primeiro nome. Ah, Esse é aquele- tudo filho de não sei aquele, fala pro pai, o teu filho lá, aquele que ele falava quando era modelo, aquele que é modelo que tá fora, daí eu dizia assim, aquele viado que tá fora. Aquele. Aquele gay, grandão, mas ele Bichinha. não parece. Mas tu sabe que a gente tende a achar muito o problema e só enxergar o problema como fato. Por exemplo, do caxiense dele ser fechado, dele não Por que aceitar será? pessoas de fora. Mas Por que que Cara, eu vou te dizer uma coisa. A Gizi, né, também, às vezes me critica, querida, normal, é minha amiga, e fala que eu sou muito fechado. Isso eu acho que é da Inglaterra também, né? Que eu acho parecido um pouco, aqui em Caxias, só um pouquinho parecido com o europeu. Eu que morei muito tempo fora, Acho que o tem uns caxiense toques. eles te olham um pouco assim, antes de conversar contigo, mas eu acho que é uma maneira de se proteger também, né? Tu sabe que tem muito se acredita da gente, não só o caxiense, mas a serra, eu acho que descendentes de italiano e descendentes de alemães principalmente serem assim, foi porque no século XIX, quando vieram os italianos e vieram os alemães para o Brasil, a gente tem muito orgulho de falar dos nossos antepassados, eu dos tenho. imigrantes, mas o fato de terem vindo imigrantes italianos, alemães e de outros países do sul do Brasil principalmente, era uma política de branqueamento do Brasil. Juro? Existe esse estudo e isso é muito real, porque Eu não sabia, se Gizi. vocês pararem para analisar, foi mais ou menos na época onde começou a rolar a abolição da escravatura. 1888. É. 1875 eles começaram a chegar, ali em 1880 teve a abolição da escravidura, eles já começaram a fazer isso antes. E a região sul do Brasil era uma região que era muito... Não tinha nada, Não né? tinha nada. Então, foi mais uma... Eu não sei exatamente se foi ideia, mas foi um dos cabeças, um cara chamado Antônio Prado. Antônio Prado, que é o berço da Que é o imigração berço italiana. O berço... Não, é a cidade mais italiana do Brasil, que chama... Sim. Um beijo pra Lídia, de Antônio Prado. Mas enfim, o cara, esse Adoro a tal de Lídia. Antônio Prado, que ajudou a trazer os italianos e ajudou também outros malucos ajudaram a trazer os alemães pra cá, pra povoar essa região. O governo deu aquela Mas época não tem a terra pra ver com a eles. guerra A Itália queria se livrar dos pobres. e dos bandidos, né? Porque as pessoas que vieram pra cá não foram as famílias abastadas, porque eles vinham, tem um livro lá do Pozenato que fala até da cocanha, que eles vieram pra cá acreditando que existia árvores com salame. Pensa o nível que as pessoas tinham para elas acreditarem nisso. Árvores de salame, rios de vinho, que chovia queijo. As pessoas chegaram aqui e não tinha absolutamente nada. A música que fala lá 36 giorni di macchina a vapore, 36 dias demoraram para sair da Itália para chegar Viajaram, aqui. uma música do falecido tio que dizia: viajaram 2 meses de navio precariamente. Mas é exatamente isso. Então, pensa que quando as O pessoas... Jantinho, né, Carlinha? Era nosso tio que faleceu em 1999. Pensa que quando as pessoas chegaram aqui, elas não tinham nada. Elas acreditaram que existia, sei lá, a cocanha, que a cocanha é o paraíso para Ô, eles. Diogo, desculpa te interromper. Como é que essas famílias vieram pra cá? Eu tenho uma dúvida. Se algumas famílias iam para os Estados Unidos e outras para o Brasil, pode, talvez, eu nem sabia responder, talvez saiba. Era o caso do bilhete que era dado para vir para o Brasil, para as pessoas Que é isso, ele ganhavam? estava desse Antônio Prado, que já quis Ele foi... povoar Cara, essa ele não saberia região. dizer, pra ser bem Uhum. sincero, cara.
Sabe como é que era que uns foram pra... Tem uns Cassol nos Estados Unidos, que quando eu fui para os Estados Unidos, naquele Museu dos Imigrantes, eu coloquei o sobrenome Cassol e tinha lá umas três pessoas. Mas eu acredito que, eu não tenho conhecimento sobre os Estados Unidos, tá? Mas eu acredito que tudo tenha acontecido mais ou menos na mesma época, pelo mesmo motivo. Até porque o Brasil foi um dos últimos países a abolir esse escravatura, sabe? Mesmo motivo foi. Só que a região sul era uma região que era inóspita, não tinha ninguém morando ali. Então será que eles deram o bilhete para eles virem no navio? Eu acredito que sim. Eu acho que sim, que é como fazem hoje com a galera que chega Só que no norte e vem os ônibus já fretados pra galera de foram só os graça. mais pobres da Itália que vieram, os mais lascados, as pessoas que, tipo, a Itália queria se livrar disso. Sim. É a escória da Itália. Hoje a gente tem muito orgulho dessas pessoas, mas a gente coloca essas pessoas como heróis que cara, essas pessoas, elas foram elas foram expulsas do país delas e vieram para cá. Claro, isso aumenta muito mais o meu orgulho com relação à nossa própria história, só que a gente deixa de entender que tem pessoas chegando o tempo todo. O tempo todo, e a gente se coloca num nível de grandeza, muitas vezes, desnecessário, porque nós somos vira-latas. Eu, às vezes, quando eu vejo alguma coisa falando de preconceito com esses imigrantes que estão chegando, eu digo, a gente esquece que o imigrante, eu já falei isso várias vezes aqui, que a gente está numa cidade de imigrantes, onde tem um monumento ao imigrante e aonde a gente é filho de refugiado, de vira-lata da escória da Itália e da Alemanha. Então, se a gente conseguiu, foi porque aqui foi feita oportunidade à base da foice. E deu fome de pizza. Falou da Itália, me deu fome de pizza. Sacramento! Sacramento, gente. Eu sou apaixonado por pizza da Finmassas. Eu falo isso ao vivo pra você. Não tô por causa que eles estão aqui patrocinando a gente. Não, as pizzas são maravilhosas. John, pode provar, por favor, porque é essa BBB, pizza... bom, bonito e barato. Tu prova. Eu vou comer porque eu gosto de gorgonzola. Eu também adoro. Eu quero. Vocês pegaram tudo pra vocês, né? América. Depois que eu conheci a Finmassas, eu não peço mais pizza. Coça Saracas da América. Falando de Itália, não é pizza. Não, e isso é uma coisa que eu acho muito... que eu sempre fiz uma comparação, que o caxiense, ele é muito milanês. Tu que também viveu em Milão, na porta das baladas, em algumas, né, tinha um cara que dizia, ai, tu entra pela roupa que tu tá vestindo. E aqui a gente tem muito isso de olhar, que marca. Mas só para concluir meu raciocínio, quando esses italianos eles chegaram aqui, como eles não tinham nada, eles precisavam proteger o que eles tinham. Então todas as pessoas que vinham de fora, eles tinham que proteger. Hoje tu vai em cidade pequena, vê um carro vindo de fora, tá todo mundo, a gente dá risada disso, mas antigamente isso era um perigo para eles. Da mesma forma como, isso eu quero que vocês prestem atenção, principalmente cidade mais do interior, como são bonitas as casas por fora. Casas lindas, constrói aqueles palácios, coisas lindas, mas tu vai dentro da casa, é simples. Às vezes tu acha uma televisão de tubo, as pessoas ainda utilizam o fogão a lenha como a melhor alternativa para aquecer a casa, mas não é a melhor alternativa. E a comida é maravilhosa, né, Diogo? Mas a questão as pessoas elas tinham que mostrar para os outros que o que elas estavam fazendo estava dando certo. Que apesar de elas terem sido logradas, enganadas, que elas estavam conseguindo dar a volta por cima. E a gente herdou isso. Hoje por isso que hoje a gente tem essa necessidade de mostrar para os outros, a gente se preocupa de pessoas que vêm. A gente está sempre preocupado com a grama do vizinho, né? Que está sempre mais verde. Sempre é preocupado com o que o outro vai pensar. Lógico, é isso. Nós temos no DNA, tu sabe que tem a Carol The Cracker Music, que é a menina que eu acompanho, que eu adoro, que ela fala sobre energia. E ela fala, quando ela fez a minha íris, ela viu essa coisa da escassez por causa dos imigrantes, da minha família que é de imigrante, tinha na minha íris o sinalzinho da escassez. E a maioria das pessoas que estão no sul do Brasil tem na íris, que ela faz uma leitura da íris, né? E aí todos nós do sul temos a escassez como um medo. É um medo, da escassez. Mas isso é normal porque os nossos descendentes saíram da Itália, muito pobres, vieram pra cá, construíram e são apegados às coisas. Tem muito senso o que você tá falando. E cara, essa é a nossa cultura. Eu recebo várias vezes pessoas dizendo, por que gaúcho, o pessoal da serra tem muito esse negócio de ficar babando o ovo de italiano, de alemão, de Gramado, a cidade mais, sei lá,
Linda do estado. Não, tipo, cara, eu digo uma coisa, a gente foi colonizado por essas pessoas. Tu espera que um italiano venha para cá e faça o quê? Ele vai trazer a cultura, ele vai trazer a arquitetura dele, ele vai trazer a gastronomia, tudo. É natural que a gente construa, que a gente pense em coisas que lembrem da Itália. Ah, porque em Gramado lançaram, sei lá, um parque que é uma cópia do parque lá não sei o que da Itália, ou da Alemanha, ou de não sei o que. Cara, é a história dos nossos antepassados. E o brasileiro, a gente não tem... A nossa história do Brasil começa em 1500. E a nossa história já é uma cópia do que vinha de Portugal. A menos que tu tenha uma descendência indígena no Brasil, a tua história, ela é europeia. Ou africana, das pessoas que vieram de outros países. E agora... esse mix, né? O nosso país é isso, cara. Eu acho essa miscigenação essa que miscigenação. hoje... E tu sabe, Gizi, que quando tu vai lá no consulado italiano, em qualquer lugar do mundo, como, né, em Londres eu ia, e tu fala italiano, eles batem palma pra ti. Pra mim, batiam. Dizem, nossa, tu fala italiano, que legal, porque nem tudo é brasileiro e para no italiano, não vale passaporte, pero não fala. Eles batem muito porque eles falam assim, você só tem passaporte para poder viajar, para fazer as coisas, para morar fora, mas você não fala italiano. Mas nem o inglês? Não. Eles não... Juro pra você, se você que falar italiano, Facilita. eles te abrem as portas. Porque, cara, você tá com o passaporte italiano na Eles tua não mão, querem tá? falar inglês. Ó, tá com o teu passaporte italiano, tu é italiano, que língua você fala na Itália? Italiano, eu acho que todo mundo deveria falar a língua italiana, já Faz que é... Tem sentido, tu não acha? Por exemplo, eu sou cidadão britânico, eu falo inglês. Se eu for no consulado aqui em São Paulo, quando eu ligo lá para pedir informações, eu falo inglês. Quando eu ligo em Porto Alegre, eu falo italiano. Mesmo eu sei que eles falam português, eu falo italiano com eles, porque eu acho que é muito importante. E eles respeitam isso também. Mostra que tu tá interessado na cultura deles, não quer só o passaporte. Exato. E eles gostam, eles falam, ma che bello che parli italiano così bene. Eles gostam. E tem agora uma... Quem faz por... Júlio Sanguíneos? Não, advogado e tal, que faz a questão jurídica, acaba tendo que falar, tem que fazer o curso de italiano para tirar a dupla cidadania. Ó, o telefone tocou! Meu Deus, Diogo, o telefone tocou e agora Gizi. Como é que vocês ouviram o telefone? Aqui telefone, pega aí, ó, gente. Eu Mob fix toda a linha Apple. Eu não escutei, eu Ó, tô tá aqui, ó. sorto aqui em Nárnia. Pô, Mob fix toda a linha Apple pra você agora, Giz, o que tá acontecendo? Alô? Ai, Oi? não acredito. Ai, pera só um minuto. Fazia tempo que eu não te ouvia, hein? Sim. Mob fix. Maravilhoso. Sim, eu queria muito saber isso. Tá bem. Então vamos lá. Um beijinho, depois tu volta? Tá bom. Tchau. Acho que não volta mais, hoje ele tá tão... Ele tá bem econômico. econômico. Ó, gente, Mob fix, antes da gente fazer a pergunta pra ele, Mob fix toda a linha Apple pra você. Precisou de acessório? Quer Preciso. trocar o teu Apple? Mob Fix. Chuzão. Quê? Chuzão. Chuzão eu assim, como eu não decoro o nome nunca de ninguém, vira todo mundo chuzão. Eu tinha que era uma palavra assim. E é com X, que chuchu. Eu vou encher na próxima coisa. Pode deixar que eu encho. Chuchu com CH eu não gosto porque é rico em água pra casca. Então eu prefiro um chuchu com X, né? Que é uma coisinha fofa. Né? A gente gosta de X. Xuxa. É, Xuxa. É uma coisa, ai, chuzão, chuzinho, depende do dia. Chuzinga. Chuzinga também pode ser. Tá, chuzinga, eu quero saber como é que surgiu essa inspiração de iniciar nas redes sociais, porque eu sei que tu vem do campo metalúrgico, né? A gente pensa que é Pelego da firma. pelego da firma. Aí a gente tem a ideia que essa galera ela é mais dura, que ela não tem assim essa veia artística. E aí, da onde surgiu essa inspiração para tu hoje estar arrasando nas redes Eu sociais? acho que tudo começa por eu ser meio que uma ovelha negra na minha família. Adoro. Ser o filho mais novo, a minha família sempre foi do sonho americano, trabalha, compra tua casa, tem teus filhos, e eu sempre fui muito inconformado, então já começo por ali. Até quando eu trabalhava dentro da metalúrgica, eu já fazia parte de um grupo de teatro lá dentro. E pelo simples fato de fazer parte de um grupo de teatro dentro da empresa, eu já recebia chacota de muito colega, de, por que tu fica fazendo isso, fica se expondo? Eu trabalhava no marketing, eu era uma pessoa que eu era vista
o marketing da empresa. E eu sempre recebia críticas com o teatro, mas eu amava fazer teatro. E ao mesmo tempo eu estava estudando jornalismo. Sim. Sempre gostei desse negócio da câmera, de estar aparecendo. Não, tem artista. A gente te olhando assim, eu te olhando, eu te olho assim. Eu vejo um artista na minha frente. Aí tu tem um artista tem a energia, trabalhando. tu tem a alma, tu tem a energia. Eu olho pra X, da X também é um artista. Nós temos uma energia diferente. E a gente não aceita o convencional, o comum. Então acho que tudo começou ali e em 2016, 2015, eu terminei o curso de jornalismo e eu resolvi pedir as contas lá da empresa. Eu mesmo cheguei e disse, eu quero... Não chegaram a te demitir na época que tu fez o videozinho? Não, eu aproveitei em 2015 para sair porque tava mandando um monte de gente embora. Deu uma crise mais ou menos naquela época e mandaram uma caralhada de gente embora, assim, em vários lugares. Na Marco Polo tá mandando bastante. E eu pedi para ir embora, me mandarem embora. E quando eu cheguei para eles e disse que eu queria ir embora, eles quiseram me dar aumento. E eu falei, cara, olha quanto tempo que eu trabalhei aqui, vocês me oferecem um aumento exatamente nesse momento que eu tô saindo daqui. Isso pra mim foi tipo uma traição, sabe? Porque tu poderia ter me dado aumento antes, tu não me deu porque tu não quis, então não vem agora. Queria valorizar nesse Exatamente, mas eu também já tinha outros planos. Acontece muito, Diogo. Tô sentindo isso na pele. Falei que não queria fazer uma coisa, agora tô me procurando o que pra mim fazer. E é bom essa tua atitude. As pessoas valorizam mais a gente. As pessoas não, eu não vou porque é muito importante isso. Tá falando. E a gente tem muito medo de dizer não. A gente tem muito medo de encerrar ciclos, mas eu digo eu tenho uma palestra que depois eu comecei a fazer esses vídeos que eu chamava ela de desemprego, que era justamente para estimular as pessoas a saírem das empresas, ganhar o acerto e investir nelas mesmas. Porque, cara, uma coisa é tu ser demitido. Tu foi demitido, tu sempre sai na pior. Eu fui desvalorizado. Mas quando tu pede as contas de um trabalho, tu sai por cima. Tu tá no controle da tua vida. E eu pergunto pra vocês, quando foi a última vez que vocês tiveram o controle da vida de vocês? Porque a gente espera as coisas acontecerem. Tu tem um contrato com um cliente, tu espera ele acabar. Tu nunca encerra. Eu te contei, né, no início que a gente tá conversando, que eu saí da minha agência em 2019, depois de uma viagem. Porque tu quis. Porque eu quis, eu não queria mais aquilo. E é bom. Foi muito bom. Daquilo eu consegui realizar meu grande sonho, que foi virar apresentador, ter trabalhado no SBT, na Band Triângulo e para uma rede nacional. Foi ótimo. Eu acho que se eu não tivesse saído daquilo, não ia ter as oportunidades. E a Gize que também me deu um empurrãozinho dizendo, vira influencer. Então quer dizer, ali naquele momento deu uma transformação na minha vida. É sobre quando a gente começa a ter controle da própria vida e não deixar os outros controlarem. Mas ali em 2000... E aí, eu sou curiosa. Não, aí eu saí da empresa e eu fui fazer um intercâmbio, meu sonho. Eu nunca tinha pisado em outro país. Eu fui pro Canadá. Fiquei 4 meses no Canadá, fiz um intercâmbio, eu fui sozinho. E no final do 3º mês ali, era mais ou menos no Natal. A blogueirinha, how's your English now? Is very good. Really? Ótimo. Um beijo pra blogueirinha, que ela é assim, né? Tu fala, pro Canadá. Really? How's your English then? E aí, eu fui pro Canadá, fiquei 3 meses estudando inglês lá. E tinha todas aquelas atividades do colégio, etc. Mas no último mês que eu fiquei, eu morava na casa de uns alemães lá e tinha um canadense também que morava nessa casa. Naquele ano, a família desse canadense não tava para passar o Natal com ele e eu, obviamente, estava lá, só voltava em janeiro. A gente decidiu alugar um carro e fazer uma trip. Eu nunca tinha feito uma viagem de carro, assim, uma viagem a gente fez acho que de 5 ou 6 mil quilômetros a gente fez. A gente saiu lá, eu fui para Vancouver, a gente desceu todos os Estados Unidos, a gente foi até São Francisco, passou a virada do ano em São Francisco da Califórnia. Pior virada do ano que eu já fiz na minha vida, porque o pessoal não sabe fazer festa, eles dizem, Happy New Year, e vão cada um pra sua festa, pra sua casa. Fala sério. É ridículo. Mas passei, a virada do ano em São Francisco. E a gente voltou, depois de São Francisco, em um dia, voltamos pra Vancouver, e quando eu cheguei em Vancouver, na verdade, o meu motivo de ter ido pro Canadá tinha sido de ir pra lá pra ficar. Só que em nenhum momento eu me senti parte daquilo, e eu acho que aí entra uma questão muito séria, até que nem tu falou ali, por exemplo, da cidadania italiana, que muitas pessoas querem ter a cidadania italiana, muitas pessoas querem ter a cidadania alemã, querem morar nos Estados Unidos, querem não sei o que, isso, aquilo, mas elas esquecem do fator principal, que é fazer parte daquilo. Eu nunca esqueço o dia que eu estava lá e eu li no jornal lá da cidade sobre uma chinesa que tentou se atirar da ponte Golden Gate em São Francisco.
E ela morava há mais de 30 anos lá, já tinha cidadania americana, ela era americana, já tinha se americanizado. E aí ela não pulou, eles salvaram ela, e ela deu uma entrevista para esse jornal e perguntaram por que tu quis se atirar. Ela falou, eu nunca me senti parte disso. E as pessoas não fazem questão de me aceitar. Eu posso te Pesado. falar uma coisa, Diogo, que aconteceu na Itália quando eu fui? Eu vou contar isso, é muito interessante. Eu nunca me senti um estrangeiro na Itália. A primeira vez que eu fui morar sozinho, eu sempre conto isso e me emociono, que tinha uma senhorinha chamada Senhora Angelina. E eu fui morar no apartamento da frente da casa dela. E quando eu fui morar pra lá, ela começou, o que é? Oi, tchau, como está? De onde você vem? E eu falei, eu sou Israel Cassol, do Brasil, de família italiana, não sei o que. Comecei, e ela me convidava pra comer bolinho. Olha só os bolinhos que ela fazia. Eu ia e ela me perguntava da minha família, como é que chegou no Brasil. E eu sempre me senti muito bem-vindo na Itália. Acolhido. Acolhido, é. Na Inglaterra já foi um pouco diferente, claro, porque é uma outra cultura, né? E a gente Mas fala na muito do Itália, italiano não. que é fechado, né? Ah, E não foram comigo, me convidavam, as grandes oportunidades que eu tive na minha vida. Quando eu conheci o Ricardo Tisch também foi maravilhoso, me introduziu para várias pessoas. Eu nunca me senti um estrangeiro na Itália. Então essa é a minha experiência que eu tenho. E essa mulher, que triste para ela, né, chinesinha, 30 anos lá, não se sentia E lá pertencente. existe uma xenofobia muito grande com os asiáticos. Mas não quero dizer que eu não me senti Sim, não, acolhido não no faz Canadá. parte, não, mas de maneira eu alguma. pensei, tantos amigos meus que já foram nos Estados Unidos, Canadá, estavam formando jornalismo. Olha, jornalismo não é lá aquelas coisas, eu vou ser bem sincero. Não fala isso que eu tô Tá estudando. Eu não tô estudando pra quê? Nem mais diploma serve. Por favor. Eu terminei o jornalismo em 2015 e até hoje não fui buscar o meu sério? registro. Cara, hoje em dia, jornalismo é o seguinte, se tu é um bom comunicador, se tu tem público que te ouve, ninguém tá nem aí pra isso. É verdade, mas eu quis fazer o curso porque surgiram algumas oportunidades que me disseram, Giz, eu não te contrato porque tu não é jornalista. Eu precisaria que tu estivesse fazendo, no mínimo cursando, e em casas grandes aqui. Aí depois que eu comecei a estudar, daí as oportunidades Foi embora. surgiram. Mas tudo bem, eu gosto eu muito. entrei na televisão sem ser jornalismo. Eu entrei na SBT de Minas, na Band Triângulo, sem ser jornalista. Pelo sucesso como influencer lá fora. Eu te acredito, e é muito isso. Claro, tu absorve muita E coisa. os jornalistas não gostam, tá? Quando alguém, influencer, vira um apresentador de É que TV. o blogueiro matou o jornalista, né? Essa é a verdade. Assim como o Uber matou o táxi, no caso ele matou, mas o táxi tá nos aparelhos ali. Tá. E o que vai matar os influencers, então? Essa é uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. Essa é uma boa Porque pergunta. todo mundo hoje é isso. Só que hoje em dia o influenciador ele já está sendo visto com outros olhos. Hoje em dia é muito mais sobre micro nichos que se fala, mais do que sobre ter 1 milhão de seguidores. Cara, É engajar, né? É saber engajar. Pra quem que tu conversa. Se o podcast de Como vocês, isso. por exemplo, eu não sei qual é o público de vocês, mas digamos que o público de vocês é Caxias, vocês têm um Caxias. público de 500 mil pessoas máximo. Mas nem todo mundo assiste também. Não, eu quero dizer, vocês não estão competindo com um podcast que é Brasil. Não, o nosso que é do podcast, assunto, o sei lá, nosso pra mães. podcast aqui em Caxias não tem nenhum igual o nosso. Não, porque a gente tenta fazer algo, um bate-papo de amigos, A sabe? gente também A gente até gostava de tomar um drinkzinho Cortaram. e tal, cortaram o nosso drinkzinho. Porque eu acho que a gente fica mais leve, fica mais fresco, né? Querer saber de onde surgiu o Euzinga. O Euzinga namora? O Euzinga namora, o Euzinga é noivo desde 2018. Nossa, pra Ele- que tanto? Eu não sei lá. Ele ou ela? Ela. Ela. Eu nunca. Eu já tinha namorado 2 vezes antes, um namoro que durou 3 meses e o recorde de todos está lá no Guinness Book, inclusive, de 21 horas. Que eu pedi, Sério? me arrependi. Eu me arrependi. Então, quando eu Eu comecei tive a um namorar. namoro que durou 7 dias, só serviu pra pendurar uma fechadura na porta. Interesseira! E a fechadura tá lá até hoje? Não, porque eu já troquei de casa umas 8 vezes. Nem sei, a casa já nem existe. Mas eu sempre tive essa impressão de que, isso é a opinião minha, mas eu sempre tive essa impressão de que namorar, sei lá, tipo, cara, são 2 pessoas, nada a ver, mas o dia que eu pedi ela em noivado, eu senti que a coisa era mais séria. Eu tava apaixonado. Então.
Mas não é nem só pela questão da paixão, é que me parece que o namoro é tão descartável. Que hoje tem tanta gente que começa a namorar, eu tô namorando, agora tô com outro, mas tipo, velho, eu pedi em 2018 e a gente mora juntos, a gente não casou, a gente decidiu não casar no primeiro momento, a gente tem nossos planos e tal, mas eu acho que de dar um upgrade no relacionamento, de não ser apenas um namoro, sabe? Eu tenho 33 anos, eu tenho uma namorada, aí começou a namorar faz quanto tempo? 2 meses? Entendeu? Pra dar uma importância maior até pro negócio. Sim, com certeza. Eu e o Fabiano, a gente namorou 18 anos, noivados, assim. Aí que tá. Eu precisei do câncer pra esse homem me pedir em casamento. E depois dos 7 eu casei, depois de 7 anos junto com o Ru eu casei. 2018. Então eu acho que é sobre isso, sobre o tempo que tu fica com a pessoa, que tu convive, que tu conhece, porque no início é tudo lindo, maravilha, mas... Aí 6 meses, né, amado? Que daí o cartão é black, o humor é ótimo, né? Toma Androcap todo dia. Meu Deus, Androcap tá aí, Androcap, gente. Vamos falar do Androcap já? Fala da tua testosterona. Fiz o exame da minha testosterona, ela aumentou por causa da Androcaps. Como é que tá a tua testosterona? Nem sei. Tá pra Não sabe. Não. Energia. Tá tudo certo, acorda de manhã, tudo certo. Morning wood, todo dia. De manhã, ok, então tá bem. Mas a Androcaps vai prevenir, tá, porque tem 3... peraí. Lembra que o doutor falou? 1% depois dos 30, 33, 3%, tá perdendo pouco. Vamos repor esses 3% com o Androcaps. Cada ano perde 1%. A Androcaps, gente, é um suplemento alimentar aí, ó, composto por vitaminas e nutrientes responsáveis pela melhora natural nos níveis de testosterona. Volte à vitalidade, libido e desempenho de seus 18 anos. Acho que eu vou dar umas 8, pessoal. Gente, olha só, o doutor Leonardo que desenvolveu... Mentira! Tadinho, ele vai arrancar a cabeça. O doutor Leonardo Nascimento, esse médico super conceituado aqui em Caxias, que desenvolveu esse suplemento e que eu sou garoto propaganda com muito orgulho desse problema que eu fui na mídia falar sobre a andropausa e que tá aí diariamente na minha vida, e tem muitos homens que estão na andropausa e não sabem. Que idade tu tem? 42. Eu já ouvi falar nesse tal de andropausa. E tem mesmo, tá? E tem os homens... Não falam, mas a Androcaps tá aqui. Se você não quer falar, vai lá. Acaba ficando sempre a culpa da mulher, né? Porque eu não tenho mais tesão na mulher. Mas afeta o quê? A libido? A libido totalmente. O teu humor, a tua energia vital. Olha aqui. Acorda cansado. Isso, é terrível. Não sabe por quê. Acha que a vida que tá... Não, é falta de testosterona mesmo. E outra, gente, tá aqui o link, vai no site, compra, Natal tá chegando, faz um teste. E eu tô brincando das 8 só porque pra chegar aos 18, né, com 43, tem que tomar um pote. Ó, eu tomo 2 por dia e eu te digo, eu faço muita coisa, eu acordo 6 da manhã, eu vou pra academia, faço tudo e outras cositas mais. Androcaps pra você. Continuamos o nosso bate-papo com Diogo Elzinga. Qual vídeo? Eu quero saber ali o vídeo que viralizou. Vamos ver! Vamos ver! Roda aí! Vocês pegaram? Vai ter? Vai ter. Pra colocar agora, você comenta desse vídeo agora que viralizou. Você volta com o que eu Aí tô tu falando. volta com esse vídeo que tu viralizou. Vocês tá. Foi! É muito engraçado de pensar nisso, mas desde que eu comecei a fazer os vídeos de cidades, todos eles tiveram, que nem eu tava falando ali sobre o micro nicho. Se eu faço um vídeo de Caxias do Sul e ele dá 100, 200 mil visualizações, ele viralizou dentro da cidade. No Brasil não, porque as pessoas não estão nem aí pra gente. Se eu faço um vídeo de Uruguaiana, mesma coisa. Se eu faço sobre... Tem um quociente, um percentual. Mas o vídeo meu que mais viralizou, chamado Desempregue-se, e eu digo o que mais viralizou, ele não tem nada a ver com o conteúdo que eu produzo. Mas foi um vídeo que bateu na porta das pessoas e cutucou. Que é justamente sobre esse negócio de largar o emprego, aquela coisa que eu tô lá pelo dinheiro, sabe? Eu acho que, a chave. eu acho que quando tu tem uma família, etc., talvez tu tenha um carro, uma casa, essas coisas para pagar, é muito mais difícil tu conseguir sair do emprego. Mas quando tu é novo e tu pode escolher onde que tu quer trabalhar, sabe? Tipo, tu se sujeitar a algumas coisas é um desperdício de vida. Você tá na frente de 2 pessoas que saíram muito jovens de casa para trabalhar. Não, é isso. E esse vídeo quantos anos, foi... Giza? Eu saí, eu fui pra São Paulo com 15. 15 anos. Fiz 15 anos na estrada. Já tenho empreendedorismo na veia.
Eu sempre amei. Talvez se eu tivesse um alicerce, né, de pai e mãe que fosse um pouco mais visionário e tivessem pensado num plano de carreira para uma criança, né, que estava indo trabalhar, talvez tivesse alavancado muito mais, né? Mas pro conhecimento que a minha família tinha, bombei. E tu conseguiu ir até São Paulo, a maioria das famílias nunca iam permitir Não. que o filho fosse pra tão longe. Com certeza, e só internacional a minha mãe deixou só depois dos 18. Mas chegou lá sem falar inglês também, né, Gigi? Sim. Eu também, cheguei sem falar italiano. Inglês Eu não aprendo, não sabia aprendo nada. sofrendo. Saí com quase, eu falo sempre pra gente, sair com 400 euros e o ticket de volta depois pra voltar depois Nossa, de 3 saiu meses. rica, né? O pai deu 400 euros. Me deu 300 reais. Deu 300 reais pelo menos. Me deu 300 reais e $1 da sorte. O pai deu, e eu lembro que eu guardava aqueles 400 que eu tinha que não queria Cara, eu botar levei pra casa. $1 da sorte quando lá em São Francisco pra passar a virada do ano. Eu tinha $1 da sorte que eu já carregava anos e anos comigo. E o meu $1 da sorte precisou ser gasto num pedágio. Puta que pariu. Num pedágio. Tinha um pedágio Foi no meio a de São sorte. Francisco. Era a única moeda que eu tinha junto comigo, porque tinha aqueles cartão lá, os pré-pagos que tu compra. E eu tinha $1. E era pra pagar um negócio. Putz, cara, meu $1 da sorte foi no pedágio em São Francisco. Mas tudo bem. Ainda bem que tinha. Ainda bem que Ainda bem tinha. que Jogo. Tá, e aí, calma que ele não contou. Eu queria perguntar se vai contar. Então, esse vídeo acabou sendo o meu grande manifesto ao empreendedorismo. Muitas pessoas não sabem, cara, eu sou muito... Eu falo pras pessoas, sabe, tipo, elas empreenderem. Tem uma das grandes lições que eu aprendi trabalhando dentro da Marco Polo foi que a gente é o motivo pelo qual as pessoas procuram a gente. Essa frase é meio complicada, deixa eu explicar pra vocês. Porque quando eu trabalhava lá dentro, eu tinha um colega meu que trabalhava do meu lado, no marketing, que um dia chamaram ele para carregar umas caixas lá para ajudar lá, não sei, um xerifado, alguma coisa assim. E ele foi lá, ajudou, ele não sabia dizer não. No segundo dia chamaram ele, no terceiro dia chamaram ele, no quarto dia chamaram ele, no quinto dia mandaram ele fazer isso, no sexto dia ele já estava fazendo aquilo como Já se tinha fosse... mudado de emprego. Detalhe, ele era analista de marketing. Só que eu falo isso porque é o motivo pelo qual as pessoas te procuram, porque as pessoas procuravam ele para carregar a caixa, ninguém procurava ele pelo excelente trabalho. Hoje ele é radialista. Ninguém chamava ele para fazer atividades do próprio trabalho dele, ou outras coisas. E no momento que eu percebi isso, que as pessoas vinham até mim, porque eu sabia fazer desenho no computador, mexer com um programa de desenho ali, e eu queria crescer dentro da empresa, eu pensei, cara, eu nunca vou perder essa identidade que eu tenho. Então, ali eu percebi isso, que eu sou o motivo pelo qual as pessoas me procuravam. Eu saí e as pessoas começaram a me procurar por outras coisas. Quando eu comecei a fazer vídeo, as pessoas começavam a me procurar para falar dos municípios delas, para falar sobre as histórias delas. Eu pensei, cara, hoje eu sou isso. A gente não é uma pedra, que Não. a gente é exatamente aquilo que as pessoas É acham como que a eu gente estou é. hoje, né? O que eu estou fazendo hoje. Eu tô sem microfone e sem fone. Eu tô te escutando. Eu te ouço muito bem. Eu não escuto você só pela voz normal. Deixa um fora assim, ó. Ah, tá ruim esse microfone hoje, esse foi o pior de todos. Esse troço. Tá escutando? Agora voltou. Mas é o microfone ou é o fone? É o fone e o Na microfone. perna, tá batendo de... Hã? Tá perto, talvez. Eu tô não. Vamos, eu tenho que me amarrar. Não Fala, tem um tá durex escutando? pra Tá botar ali escutando? nesse Tá escutando? tatuagem. Aí não é mais. Aí não mija mais. Vocês tinham que gravar ao vivo isso aqui. Eu queria, meu sonho. Ao vivo é legal. Ao vivo é legal, só que é muito Tá problemático. Tá escutando? Nada. Tô escutando eu agora. Nada. A gente tem ainda 12 minutos, tá? Ai, eu vou falar da Ana Caneveses, meu Deus. Depois que ele termina, a gente fala da Ana Caneveses, então. A gente tem que treinar um pouco mais, porque a gente se empolga Diga, e a diga. pessoa não conclui os assuntos. Agora entrou. Bem na hora. Agora é a hora de É que vocês têm as pautas de vocês, né? Vocês têm que procurar. Não, é aqueles caixa. patrocinadores. Agora eu tô muda de novo. Jesus! Ah, caralho. Microfone ou cabo. Ah, Voltou. aqui é o fone, É o fone, não, Nick. não é o mic. Ah, voltou. Tá. Tá, tu pode ficar aí, tá ótimo agora. Fica aqui. Tá abusado hoje. Tá carente. É, Tia, tá carente. a tia Liz. Ai, Deus. Volta com ele, então, terminando ali esse assunto do... Pode ir As seguir. pessoas te procuram Tá. pra... Desculpa que não tava me agoniando muito.
E a partir desse momento que eu comecei que eu fiz esse vídeo, eu comecei a também fazer palestras sobre esse assunto. Então, a minha grande oportunidade de viajar ao Rio Grande do Sul, principalmente, foi para levar essa palestra chamada Desempregues. Então, todos os lugares que eu ia, eu gostava que vinham pessoas depois conversar comigo dizendo, cara, eu assisti eu assisti teu vídeo e eu pedi as contas. Criei coragem. Legal. Exatamente, e as pessoas começaram a pensar em qual era o motivo que as pessoas procuravam elas. Elas trabalhavam numa empresa que elas não gostavam, mas daí chamavam elas para fazer foto no final de semana. Chamavam para conversar sobre, pedir conselho, dica, não sei o quê. E essas pessoas que os outros chamavam para fazer foto se tornaram fotógrafos depois. A gente nunca presta atenção no que as pessoas querem da gente, porque se eu sou teu amigo, a gente está se conhecendo hoje, mas se a gente já se conhece há um bom tempo, tem um motivo que eu venho sempre falar contigo. E quando a gente entende qual que é esse motivo que as pessoas estão vindo até nós, cara, tá ali a chave do sucesso. Se tu souber trabalhar utilizar isso a teu favor, é só sucesso. Aí tu começa pelo porquê. E esse vídeo ele teve quanto de visualização, assim, só de curiosa? Na época foi em questão de uma semana ali, teve 2 ou 3 milhões de Que visualizações, maravilha. né? Eu tinha acho que nem 50 mil seguidores. Pra mim Imagina, foi um boom. E tu já tá faturando nas redes sociais agora com essas visualizações? Desde 2016 eu trabalho exclusivamente com redes sociais. Que legal. YouTube e Instagram. Instagram não paga, né? O Instagram Não paga? Não, o Instagram agora tem as Ele me assinaturas. pagou uns meses depois. Eles têm as assinaturas agora. O Instagram mas o Instagram é a vitrine. É a vitrine. É a vida. Tu não tá sendo É pago o cartão de diretamente. visita É o cartão hoje, de né? visita. As pessoas vão lá te ver. Esse aqui. Tu pode ter 300 trilhões de seguidores no TikTok. Mas se a pessoa entra no teu Instagram e tu tem 500 seguidores ali, ou não é nem sobre seguidor, mas se tu não tem um público engajado, ou se tu não organizou direito a tua casa ali, cara, de nada vale aquilo que tu tem. Não, e tu sabe que eu não consigo me adaptar ao TikTok. Eu também não sou tenho muito paciência pro O TikTok. TikTok é uma ferramenta muito legal. Inclusive, tudo que eu faço no Instagram eu coloco no TikTok. Porque o TikTok é bem jaguar, pra ser bem sincero. Eu não gosto desse negócio de ficar botando música, pro teu conteúdo viralizar por causa de uma música. O conteúdo viraliza por causa da música, não é porque tu tem um conteúdo bom. Pega o mesmo vídeo e coloca uma música que tá em alta e um que a música não tá em alta, tu vai ter 2 resultados completamente diferentes. O que tem a música, enfim. Só que o TikTok é uma ferramenta muito interessante de estudo. Porque o propósito deles não é o influenciador, o propósito deles é o conteúdo. Então tem muita gente que vai lá, pega um vídeo do YouTube, um trecho de um vídeo do YouTube e joga dentro do TikTok. E viraliza, né? E viraliza. Então, em vez de tu assistir um vídeo de 30 minutos no YouTube, tu consegue achar os shorts disso lá no meio do TikTok. Mas enfim, é uma rede que, não sei, pra mim, o que é o mais importante de tudo é o YouTube, porque vai TikTok, vem Instagram, vai Snapchat, vem E o YouTube Facebook. acaba te pagando. O YouTube é a única rede que existe desde que nasceu, nunca foi abalada por ninguém e tá lá forte até hoje. Hoje o YouTube, Monetizando. o YouTube não monetiza tanto quanto antes da pandemia, antes do TikTok, antes dos vídeos verticais, mas ninguém abala o YouTube. Pra mim, apesar do Instagram ser minha vitrine, o YouTube é a minha rede principal hoje. Porque lá eu posso entregar o que eu tenho capacidade de entregar. Eu vi uma pessoa que ficou bem na mídia assim muito tempo. Achei tão engraçado que ele escreveu outro dia assim, ex-ator, ex-apresentador, hoje vivendo a vida em paz. Achei tão engraçado aquilo que ele escreveu. E ele fazia sucesso com o pessoal ali do Põe na Roda e tal, que eu gostava No muito. YouTube isso? No YouTube, hoje ele não trabalha mais com isso. Ele colocou, hoje eu estou em paz. Tu acha que as redes sociais nos deixam um pouquinho alienados da nossa cabecinha? É, óbvio. Total. Cara, Porque nunca tu se falou trabalha tanto em full time, né? nunca se falou tanto em burnout. Não, o quê? Burnout. O que é isso? Como é que a minha mãe chamava isso? Esgotamento. Esgotamento. É que tu começa, tu trabalha e tu não sabe quando tu termina. O bom de tu bater cartão é que quando tu bate cartão, tu volta pra casa, faz o que tu quer, o problema de amanhã vem amanhã. Só que as redes, e isso vai ter uma virada de chave em algum momento, porque as redes elas te cobram muito pela produção de conteúdo. E isso é uma coisa que eu tô virando agora também. Porque não é sobre criar conteúdo, é sobre engajar com uma comunidade. Não é sobre quantos podcasts que vocês lançam por semana, mas é sobre como vocês interagem com a comunidade para que o momento que vocês chegarem aqui e falarem da Androcaps, por exemplo, todo mundo saber. As pessoas sabem que vocês estão falando a verdade.
As pessoas sabem que vocês se preocupam de verdade com a comunidade. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando eu comecei a fazer vídeo, em 2016, eu lançava 4 vídeos por semana. Ainda quando o Instagram não tinha vertical, não existia TikTok nem nada, 4 vídeos por semana, tava bombando e tal. Hoje eu lanço um vídeo por mês no YouTube e eu tenho resultados muito melhores do que eu tinha naquela época. Um vídeo por mês. Um vídeo por mês. Mas e aí tu consegue ter apoiadores, patrocinadores ou fazer uma collab, ter o... Consegue. No YouTube é um pouco mais difícil, mas eu consigo fazer no Instagram, com Reels e tal. Mas aí no Instagram tu acaba postando mais. No Instagram eu posto mais, mas hoje o meu trabalho é o seguinte, eu criei esses mini documentários que eu chamo, que principalmente eu estou explorando o Rio Grande do Sul. Então eu vou lá, desenvolvo um roteiro, vou numa cidade, né, o último que eu fiz foi sobre Rio Pardo, a gente ficou 3 dias em Rio Pardo gravando, que é uma das cidades mais antigas do estado. E saiu um vídeo de 20 minutos, que eu chamo de documentários. Esse vídeo de 20 minutos, a partir dele eu consigo quebrar em 5, 7 ou até 10 Reels que eu consigo publicar durante o mês e mandar as pessoas para lá. Em questão de uma semana, esse vídeo sobre uma cidade que ninguém nunca tinha ouvido falar, dentro do YouTube, que é uma rede que é difícil de tu engajar às vezes, eu bati uma semana 100 mil visualizações de um assunto que as pessoas não conhecem. Então pra mim isso é muito, e eu tô começando a entender que já não é mais tanto sobre quanto que tu produz. A qualidade. Mas é e outra, as pessoas muito falam, é muito sobre o conteúdo, é o que tu tá entregando para as pessoas. Cara, mas assim, quando tu domina o conteúdo, o próximo passo é só a qualidade. E o que tu pode entregar para as pessoas que atinge as expectativas, que passa as expectativas. Se for ver, hoje o maior canal do YouTube que existe, o MrBeast, que o cara tá chegando a 200, quase chegando a 200 milhões de seguidores, de inscritos no canal dele. Cara, é surreal, porque ele cresceu em menos de 2 anos, ele chegou lá e passou todo mundo, porque ele fez uma coisa simples. Ele pegou assuntos complexos, ele pegou as provas do Faustão que a gente assistia, que a gente gostava, o torta na cara, isso, aquilo, potencializou um negócio, colocou um investimento super milionário em cima de um cara que não tinha R$1, que começou faz dando... a coisa acontecer. Não, que começou fazendo vídeo dando... O primeiro vídeo dele foi dando $10 mil para um morador de rua. Ele só tinha isso. E ele deu pro cara. Mas ele já fazia 7, 8, 10 anos que estava fazendo vídeo E tá jogando. cheio desses vídeos, né, hoje em dia, que eu vejo assim. E hoje tá tudo... A pessoa faz assim, ó, pega assim um negócio aí, ó, é o copo ou o meu cartãozinho? Aí tá, aqui tá cheio de dinheiro, eu vejo isso muito no TikTok. E dá tempo pra se cuidar, porque a gente tem a Anica Nevesi, se não tiver tempo, a Anica Nevesi cuida dele, né, Gisele? Com certeza, tanto homens quanto mulheres, Anica Nevesi faz vários procedimentos estéticos. Eu fiz o Botox pro bruxismo. Isso é uma dica maravilhosa se você fica aí apertando. Não é normal a gente estar travado, né? E fazendo Botox na mandíbula, tu relaxa e consegue dormir muito melhor. Nossa, pra mim tá sendo a vida. Eu acordava tensa. Roda o VT aí. Roda. Não vai Não vai ter ter. VT, né? Antigamente a gente tinha, mas aí a gente tirou tudo porque não rola. Tá, vamos? Vamos lá. Faça uma avaliação e monte seu protocolo corporal. Mande uma mensagem para o @ aqui de baixo e entenda como funcionam os protocolos da clínica Anica Nevesi. Agora toda semana com uma dica para nós, né? E não é só para as mulheres, é para os homens também. Tá? Os homens têm que se Jogo! cuidar, todos te cuidam. Cuido. Eu acho que Quando tem que cuidar, cuido. Tu já fez Botox? Não. Me cuida, um banho. Eu tomo banho todo dia. Vai na dermato, vê Passa as o creminho. pintinhas, essas coisas. Eu tenho um transplante capilar. Ah, olha. Mas a gente não é bom a gente dar esse assunto de Sim. conflito de interesse. É que foi em outro lugar que eu pensei. Não, tudo certo. Eu acho isso muito bacana, sabe? Que era uma coisa que os homens tinham uma dor. Tá mudando. E agora eles conseguem se permitir dizer, não, eu quero ter cabelo. Legal isso. É bacana. E eu tenho vários amigos que usam prótese também. Que é um acessório pro O homem. Juan, eu nunca consegui colocar cabelo na cabeça dele, porque ele tem medo, tinha medo da dor. Dói muito? Não dói? Ah. Tu fica todo anestesiado. Pois é. O meu procedimento durou 10 horas. O Juan não quis. Mas tu fica ali meio dormindo, meio acordado, um monte de injeção e coisa lá na tua cabeça acontecendo. O problema é o pós. Daí depois ali o primeiro mês, Ah, Ele
controladinho, muito cuidado. Mas depois vai. Depois Fica vai. ótimo, né? Tá bem Eu bonito. fiz em agosto, acho que foi de 2020. Olha. Agosto de 2020. E aí tu tem que tomar aquele remedinho pra sempre. O que elas me falaram é que era até os 37 anos que precisava tomar. Então meio que eu vou dosando, porque mais ou menos por essa idade, os 37, a gente começa tipo, o nosso cabelo ele vai caindo. O que me falaram? Depois dos 37 ele meio que começa a estabilizar. Sim. Continua caindo, mas começa a estabilizar. E tiram normalmente das laterais e da parte de trás. Se for ver qualquer velho na rua, é a única que tem cabelo, né? Só sobra o É aeroporto. mesmo, olha o Então tira daqui de trás e dos lados para plantar em cima. interessante. Bem. Diogo, a gente está terminando já aqui o nosso Já? bate-papo, né? Eu queria que você falasse aí para quem está assistindo, que quer entrar nesse mundo digital aí, né? Que é um mundo bem Uma complicadinho, dica. uma dica aí, dá o pessoal que está querendo entrar nesse mundo digital. Não entrem. Sim, porque é uma coisa de louco, né? Tem que ter Tu sabe, muito Diogo, que eu saco. tô dando um break, né, um pouco no meu trabalho agora, tá terminando aqui as gravações e tal, e eu vou tirar um tempo pra mim também, por outros motivos e tal, mas eu tô em paz comigo de uma maneira, cara, que eu não sei explicar, sem ficar ali postando stories, sei o quê. Porque a gente se cobra muito, né? Não tem alguém que te Ninguém tá te ajude. cobrando. A minha noiva, ela trabalha comigo hoje. É, só você só que já é uma mão na roda e tanto. Ela trabalha a parte comercial, a parte de assessoria, que eu deixei ela cuidando disso, e eu fico com a parte criativa, Que legal. parte produtiva. É, maravilhoso. Mas tu sabe que tu falou de se ausentar, enfim, o meu melhor mês foi em 2019, acho que foi, que eu resolvi tirar um mês inteiro e me isentei. Tipo, É muito importante. Longe das redes. É Eu tinha muito os conteúdos, eu continuava produzindo, mas eu não estava mais acompanhando o resultado. Eu fiquei um mês inteiro sem acompanhar o resultado e foi o melhor mês, tanto para minha cabeça quanto pro resultado dos vídeos. Porque quando a gente se cobra demais, eu fiz um vídeo e não deu certo. Se frustra, Tu né? se frustra, tu vai lá, mas o próximo vídeo que tu ia fazer ia dar certo. E quando tu não acompanha os resultados do que tu tá fazendo, é sobre constância. Os sabe? seguidores depois vão perguntar, isso, o que tá acontecendo? Que o Breno não vai mais voltar, que saudade da mensagem do dia. Gente, Me dê deixa um break quieto. um pouquinho Me deixa também. quieto. Mas hoje, se eu fosse começar de novo a fazer isso, eu acho que a grande lição que eu aprendi, e todo mundo fala sobre o nicho, é procurar o que as pessoas querem saber e não o que tu quer falar para elas. Porque às vezes a gente tem uma ideia, nossa, eu quero fazer um vídeo sobre isso. Mas quem que é teu público? Cadê? Tem um livro chamado Oceano Azul que ele fala muito sobre isso. Porque esse oceano do podcast, o oceano do YouTube, do Instagram, do influenciador, do TikTok, ele tá super lotado. Mas quem são as pessoas que se destacam no meio disso? Que são as pessoas que conseguem olhar para aquilo e ter um olhar diferente, sabe? Ter um viés diferente sobre Pensar aquilo. um pouquinho fora da caixa, né? É. Parece meio clichê pensar fora da caixa, mas são poucas as pessoas que conseguem ter esse estalo, né? Além de carisma, porque às vezes a pessoa tenta, se esforça, Não tem mas carisma. não tem carisma. Tem que ser real. A tem pessoa que sabe. ser real. E uma hora A ela pessoa vai sabe. abandonar o barco. Uma hora a pessoa vai saber. que- É, porque as pessoas às vezes acham, porque ele vive de recebido, porque não sei o que, acham que é muito simples, que é muito Mas gente, fácil. eu não vi mais os recebidos das pessoas. O que aconteceu com os recebidos agora? Ninguém mais posta mais nada de recebidos. Eu comecei a cobrar pra falar de recebido. Não, Eu decidi, eu não faço mais permuta. Eu fiz muita permuta. É. Chega um momento que tu começa a chamar de perputa. É, Porque. tiram a gente se prostitui demais. Não, porque eu entendi que a permuta ela também tem um valor. Se tu vai me dar essa xícara, eu vou te entregar um trabalho do valor dela. Que legal, hein, X? Eu amei ter ele aqui. Eu Nossa, queria gostei saber muito bastante. mais, queria falar muito Volta mais. de novo, Diogo. Eu queria saber se tu não pensa em fazer um podcast. Eu comecei em 2020 um podcast falando trazendo pessoas para falar sobre cidades, porque eu queria ser um guia. Na verdade, hoje as pessoas elas encontram meus vídeos mais como, não por conteúdo viral, mas mais como pesquisa. Então a pessoa que vai, por exemplo, para João Pessoa, eu não faço só sobre o Rio Grande do Sul, tá? A pessoa que vai para João Pessoa, ela vai lá, digita João Pessoa, a chance de aparecer um vídeo meu como um dos primeiros é muito grande. Então, mais um conteúdo de pesquisa. E eu entendi que o meu público ele vem por causa de pesquisa. Então, eu comecei a fazer esse podcast, que eu precisei parar por causa do início da pandemia, que era justamente para isso. A pessoa que vai para Canela, eu quero que ela coloque o podcast para ouvir no carro, meia hora enquanto ela está dirigindo, para chegar lá e saber exatamente como é que é a cidade. Aonde que ela tem que ir, quais são as dicas
bacana. Não é nem tanto só dica de Restaurante, restaurante, essas vai coisas, comer não. no X, vai dormir no lugar Y. É mais pra entender a cultura, como que funciona a cidade. Chega assim, aquilo lá que ele falou é isso aqui, eu acho que aqui é onde as pessoas se reúnem, então, pelo jeito. Eu acho que, sei lá, a pessoa que quer ir morar na cidade também, não era só uma informação turística, sabe? Sim. Mas aí eu tive que parar por causa da pandemia. Mas Mas porque voltarei. não vou. Tem um estúdio aqui, a T3 Estúdio tá disponível, Tá né, disponível, pessoal? Tá aqui os disponível. meninos. Vocês me fizeram chegar nesse Ó, assunto. Um presentinho pra você da nossa maravilhosa Casa Perini. Que isso, Ó. gente. Pô, esse é aquele top, né? É. Esse é top. fantástico, Casa super Perini. premiado. Obrigado, gente. Casa Perini Moscatel, considerado o 5º melhor vinho do mundo. Um brinde à vida, um brinde Casa Perini. E eles Patrocinador. vão vir aqui conosco. Vão, né? Gisele? Vão, e eu quero ver se no dia que eles estiverem Vamos por estourar aqui, ali. a gente vai estourar esse espumante. Quero um bem gelado. Diogo, muito obrigado pela presença aqui no nosso Isso, podcast. foi tudo. Gostei muito de te conhecer, gostei muito desse podcast contigo, aprendi muita coisa contigo aqui hoje. Te desejo muita sorte no teu trabalho, nos teus projetos. Continua, tu é artista, não tem como negar que você não é. Você é um artista e tem que continuar esse trabalho. O artista você, nunca se aposenta, né? você tá aí pra conquistar muitas outras coisas ainda nessa Obrigado. vida. Amém, né? O show tem que continuar, a gente não tem pausa. Eu fiquei muito feliz em te conhecer pessoalmente, só acompanho o teu trabalho já há bastante tempo. Ouvia muito falar de ti por causa do Fabiano e fiquei muito feliz de tu ter aceitado o nosso convite, ter aceito o nosso convite e ter essa disponibilidade. Muitíssimo obrigada. Adoraria ficar aqui te ouvindo, Eu conversando também. contigo mais umas horas, porque eu acho que acrescenta muito a tudo que a gente está fazendo e é o que você aí de casa também quer fazer, que eu sei. Os nossos patrocinadores dizem a T3 Estúdio, Massas, Mobifix, Clínica Ânica Nevese, Oximarreiro Andro Caps, e Casa Casa Perini. Obrigado, gente, pela audiência, pela sua presença. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês sempre. Amém. Muito obrigada, galera. Lembrem de ativar o sininho, compartilhar esse vídeo para quem você acha que vai fazer sentido e já te inscreve no canal que a gente precisa aumentar esses números, bebê. Um beijo, gente. enorme. Tchau. Até a próxima. Tchau. Ai, adoro. Nossa, Diogo, eu gostei muito de conversar contigo. Foi maravilhoso. Ai, Gostei. essa aqui assim precisa de Foi horas. leve, foi leve. Sai daqui Tem feliz. muita coisa pra perguntar e pra Mas saber. mas o Diogo é muito comunicativo, é gostoso de ouvir falar. Ótimo. Não, ele vai. Quando ele... Ó, o podcast do Diogo vai ser aqui na T3 Estúdio.